Muito bem, caro aluno, então agora a gente vai começar a ver os impostos em espécie de cada um dos entes federados. E primeiro a gente vai começar pelos impostos que a União, então, tem competência para instituir, ou melhor, os impostos federais. Nos termos do artigo 153 da Constituição, a União ela tem uma série de impostos ali que ela pode instituir. E antes da gente começar a tratar do primeiro, eu preciso ressaltar para vocês que tributo é gênero, dentro do qual a gente tem diversas espécies tributárias, 5 para ser mais exato, conforme a teoria pentapartite, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, bem como as contribuições especiais. Em relação à competência da União para instituir esses tributos, a União ela tem competência para instituir também taxas, contribuições de melhoria, somente ela tem competência para instituir empréstimos compulsórios e boa parte das contribuições especiais também é de competência da União. As contribuições especiais que sejam de competência dos estados e dos municípios, a gente vai ver na aula de impostos dos estados e impostos dos municípios. Mas você só precisa guardar aí que a União, então, ela tem competência para instituir praticamente tudo. Em relação às contribuições especiais, ela legisla sobre quase tudo e tem competência também para legislar sobre as demais espécies tributárias. Mas a gente vai falar nessas aulas aqui apenas em relação a uma dessas espécies tributárias, que são os impostos. Então, tanto nesse bloco de aulas de impostos federais, quanto nos próximos blocos de aula que a gente vai tratar a respeito dos impostos estaduais e municipais, a gente vai falar apenas em impostos, que é uma das espécies, então, de tributos. E por que a gente só vai falar desse cara aqui? Porque é ele que, se eventualmente cair na tua prova em relação à competência da União, é ele que ela vai te exigir mais algumas características especiais. Por quê? Porque em relação às taxas e às contribuições de melhoria, a tua prova ela pode criar ali uma determinada taxa como um exemplo para te cobrar numa questão. Já em relação aos impostos, não. Em relação aos impostos, a questão ela tem que tratar o que está na lei. Então é por isso que especificamente a gente vai tratar o que está determinado na lei em relação a cada um dos impostos de competência da União. Muito bem, então iniciando aqui a nossa aula para a gente tratar do primeiro imposto, que é especificado no artigo 153 da Constituição, que é o imposto de importação. Então ele está disciplinado no artigo 153, inciso 1º da Constituição Federal, bem como nos artigos 19 a 22 do Código Tributário Nacional e outras leis específicas em relação a ele, como, por exemplo, o Decreto 6759 de 2009, o Decreto-Lei 37 de 2006, entre outros decretos que disciplinam sobre essa matéria. Muito bem, a gente vai verificar que nas aulas aqui, quando a gente for tratar de imposto, para a gente esmiuçar cada uma das características dos impostos, a gente vai falar de diversos critérios. Critérios temporais, critérios espaciais, critérios materiais, critérios quantitativos, enfim. Para que você entenda já desde o início, cada um desses critérios visa responder a uma daquelas perguntinhas que a gente viu no bloco terceiro, quando a gente falou da relação jurídica tributária. Então, qual que é o fato gerador? Qual que é o momento que o fisco pode exigir? Quem são as partes envolvidas nessa obrigação? O sujeito ativo, o sujeito passivo? Qual que é o valor que o contribuinte vai ter que pagar desse imposto? Então, cada um desses critérios visa responder algumas dessas perguntas. Então, vocês vão verificar que todas as aulas que a gente for falar de impostos, em todas as espécies, eu vou esmiuçar com vocês cada um desses critérios de modo a tentar fazer com que você compreenda cada um desses impostos dos entes federados. Muito bem. Então, o primeiro critério que a gente tem para a gente analisar é o critério material. O que significa o critério material? Quando é que há a incidência desse tributo? Se nós pudéssemos trazer aqui, seria qual que é a hipótese de incidência para a cobrança do imposto de importação. Muito bem. Então, o critério material é a entrada de mercadorias ou bagagens provenientes do exterior. Então, o indivíduo que ele entra em território nacional com mercadorias e bagagens provenientes do exterior, ele vai ter que pagar esse imposto de importação. A finalidade do imposto de importação, pessoal, muitas vezes é privilegiar o mercado nacional.
tributando mercadorias que provenham do exterior, justamente para tornar elas menos atrativas e fazer com que o produto brasileiro seja mais competitivo frente aos produtos internacionais. Muito bem, mas o que é esse produto que pode então incidir a cobrança do imposto de importação? Então, pela doutrina, o produto é toda coisa móvel, corpórea, seja ele decorrente da natureza ou então da atividade humana. Então, qualquer coisa corpórea, móvel que o indivíduo traga de fora do país para dentro do país, incidirá a cobrança do imposto de importação. É claro, um ponto relevante que está lá no Decreto-Lei 37 de 66, especificamente no artigo 15, que ressalta que se essa bagagem ou essa mercadoria tiver apenas de passagem pelo país, não haverá a incidência do imposto de importação. E por que isso acontece? Porque para a gente ter a incidência desse tributo, não basta que seja uma mercadoria ou uma bagagem. É necessário que esse produto, de alguma forma, ele entre para a economia nacional. Renan, o que significa isso? Então, quando, por exemplo, uma indústria ela importa muitas vezes materiais para fazer a manufaturação desses materiais, ela está importando uma matéria-prima, muito bem. E essa matéria-prima, de alguma forma, ela será incorporada ao mercado nacional. Vocês não concordam comigo? Porque essa matéria-prima ela vai ser industrializada e esses produtos serão vendidos no comércio. Então, de alguma forma, essa matéria-prima que veio de fora, ela se incorporou à economia nacional. Então, é necessário que, além de ser uma mercadoria ou uma bagagem, ela de alguma forma incorpore a economia nacional. Então, toma cuidado também com essa situação. Então, as mercadorias que tiverem apenas de passagem, então como elas não incorporam a economia nacional, elas não pagam o imposto de importação. Por exemplo, uma exposição de obra de arte. Então, diversos quadros aí vêm lá da Europa, por exemplo, para uma exposição no Rio de Janeiro. Então, como se trata da entrada de mercadorias que provenham do exterior no mercado nacional, em tese haveria incidência do imposto de importação. Mas a finalidade deles não é incorporar a economia nacional. Elas estão simplesmente de passagem aqui, apenas para uma exposição de arte. E é por esta razão que não haverá, então, nesses casos, a cobrança do imposto de importação. Muito bem. Critério temporal, segundo critério que a gente vai analisar. Aqui a gente vai verificar, quando a gente falar de critério temporal, quando é que ocorre o fato gerador. Então aqui a gente viu qual situação que enseja a cobrança do tributo. Aqui no critério temporal, a gente vai verificar quando de fato o sujeito pratica aquele fato gerador. Então considera-se praticado o fato gerador no momento que esse indivíduo, que entrou então no Brasil com essa mercadoria ou essa bagagem proveniente do exterior, ele faz um registro dessa declaração de que ele entrou então com essa bagagem, essa mercadoria, no território nacional. Então é com esse registro realizado pelo sistema integrado Siscomex que a gente tem então praticado o fato gerador, nos termos lá do artigo 73, inciso 1º do Decreto-Lei 6759 de 2009. Então, com o registro dessa declaração de importação no sistema integrado Siscomex, é que a gente vai ter praticado ali então o fato gerador. Em relação ao critério espacial, espaço, qual que é o local então que tem competência para exigir esse tributo? Como eu ressaltei, se trata de um tributo de competência da União. Muito bem, então ele será cobrado em todo o território nacional. Mas tem competência para exigir então o pagamento do imposto de importação o local onde se encontra armazenado essa mercadoria que entrou então no território nacional. Ou seja, é nos locais onde a gente tem as alfândegas. São nesses lugares então que tem competência para exigir o pagamento do imposto de importação. Então é esse local onde se encontra armazenado então essas mercadorias que eles realizam então aquele controle alfandegário para exigir o pagamento do imposto de importação. Muito bem, então é o local onde se encontra essa repartição aduaneira que tem competência para cobrar o imposto de importação. Critério pessoal. Quando a gente está falando de critério pessoal, a gente quer entender quais são as partes envolvidas nessa relação jurídica tributária. Então a gente tem aqui a figura do sujeito ativo, que é quem cobra, e o sujeito passivo, que é quem paga esse tributo. Então o sujeito ativo, que é quem tem competência então para exigir o imposto de importação, será a União.
nos termos do artigo 19 do Código Tributário Nacional. Já o sujeito passivo, que é aquele contribuinte, então, que tem responsabilidade, que assume a obrigação de pagar este tributo, poderá ser o importador, seja ele pessoa física ou jurídica. Para o imposto de importação, pouco importa se o indivíduo ele é um contribuinte habitual ou não. O que isso significa? Pouco importa se ele é uma empresa constituída de importação ou se ele é um mero cidadão lá que está importando, às vezes, uma coisa que ele comprou na China. Pouco importa. Mesmo assim, haverá a incidência do imposto de importação, uma vez que ele incide tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. Mas poderá também ser responsável pelo pagamento do imposto de importação o arrematante de produtos estrangeiros, no caso, por exemplo, de bens que venham a leilão. Então, determinado bem entrou em território nacional e ele foi apreendido pela Receita Federal. A Receita Federal fará, então, um leilão, muitas vezes, para vender esses bens. O indivíduo vai comprar esse bem por leilão e ele terá também a obrigação de pagar o imposto de importação. Mas poderá também ser os destinatários de remessa postal. Então, a pessoa recebe uma determinada mercadoria que venha muitas vezes aí de outro país por remessa postal, ela poderá também ser responsável pelo pagamento do imposto de importação. Então são esses os indivíduos que podem figurar no polo passivo da relação jurídica tributária. Agora a gente vai falar de um aspecto bem importante, que é o aspecto ou o critério quantitativo. Quanto é que o sujeito passivo vai ter que pagar de imposto? Isso aqui, na maioria das vezes, é o que realmente importa para o sujeito passivo. Ele só quer, muitas vezes, saber quanto que ele vai pagar. Ele não quer saber se ele é, de fato, o contribuinte responsável pelo pagamento, ou então qual que é o prazo que ele tem. Muitas vezes ele só quer saber quanto de imposto eu vou ter que pagar. E é justamente no critério quantitativo que a gente vai oferir essa situação. Muito bem. Então, antes da gente adentrar em cada uma das modalidades, que para a gente constatar qual que é o critério quantitativo, o aspecto quantitativo, eu preciso ressaltar para vocês que quando a gente fala em pagamento de imposto, para a gente definir quanto que o sujeito passivo vai ter que pagar, a gente precisa oferir duas coisas, que são então os dois elementos que compõem o critério quantitativo, que é a base de cálculo e a alíquota. Quando a gente fala em base de cálculo, a gente está falando no total da receita tributável. Então, qual que será o montante que o fisco analisará e que será, então, a base de cálculo para a cobrança do tributo. Então, em termos gerais, a base de cálculo é o montante total da receita tributável. Se eu pudesse dar um exemplo para vocês, é como se a gente tivesse uma pizza inteira. Então, uma pizza inteira é como se fosse a base de cálculo. Então, é o total da receita tributável. Muito bem. Já quando nós falamos no segundo elemento necessário para a gente oferir o critério quantitativo, é a alíquota. Então, a alíquota, ela nada mais é do que uma porcentagem que recai e que é multiplicada sobre a base de cálculo para a gente chegar, então, no valor do imposto devido. No exemplo da pizza ali que eu dei para vocês, é como se a alíquota ela fosse apenas um pedaço dessa pizza. Então, enquanto a base de cálculo é o total da receita tributável, a alíquota ela é apenas uma porcentagem, uma fatia desse total que será, então, exigido pelo sujeito ativo. Tanto é que tem até esse nome, alíquota. Lembrem sempre de cota. Então, é uma parte, é uma cota do total que será pago e que será exigido do sujeito passivo. Muito bem. Dito isto, especificamente em relação ao imposto de importação, para a gente oferir o critério quantitativo, de início, nos demais impostos, vocês vão ver, eu falo sempre primeiro da base de cálculo e depois eu falo da alíquota. Aqui a gente vai inverter. Eu não quero te confundir, apesar de ser o primeiro imposto, mas só nesse cara aqui a gente vai fazer isso. Por quê? Porque as alíquotas no imposto de importação, elas podem ser de duas formas. E a base de cálculo vai variar conforme cada uma dessas alíquotas. Por isso que eu preciso falar primeiro delas. Muito bem. A alíquota, então, no imposto de importação, ela poderá ser específica ou ad valorem. Será específica quando for utilizado para verificar qual que é a alíquota que o sujeito passivo deverá pagar, serão usados unidades de medidas, como, por exemplo, quilo, metro,
litro, entre outras modalidades. Então, por exemplo, há uma lista com uma série de produtos e os produtos que estejam nessa lista, eles não serão cobrados muitas vezes pelo valor que de fato eles foram importados, e sim pela unidade de medida deles. Então, os produtos que estejam nessa lista, eles terão uma alíquota conforme então a sua unidade de medida. E será analisado qual que é o montante que o indivíduo tem que pagar conforme a quantidade de produtos que ele traga. Então, digamos que um determinado indivíduo, ele importou aí 5 litros de um determinado elemento químico para utilizar esses elementos químicos na sua indústria aqui no Brasil. Muito bem. Então, quando o fiscal for verificar lá este produto, ele analisará que a alíquota que recai sobre aqueles produtos ali que ele importou será específica. Então, terá uma alíquota específica em razão daquele produto que ele importou ter uma alíquota que varia conforme as unidades de medidas do bem, neste caso aqui em litros. Mas a alíquota também ela poderá ser ad valorem. O que isso significa? Que ela varia conforme o bem. Então será um percentual a variar conforme o bem, que também haverá uma lista e a alíquota ela será definida conforme então este bem, ou este equipamento, ou esse insumo importado. Muito bem. Mas no caso da alíquota ad valorem, ela vai variar, mas quem vai definir qual que será a alíquota será a TEC, que é a Tarifa Externa Comum, que tem, como eu já disse, uma tabela com códigos e bens, e cada bem, então, ele terá uma alíquota específica. Então, só para eu não te confundir, em relação à alíquota específica, ela será uma unidade de medida, variando conforme o quilo, peso e unidade, para se oferir o valor do pagamento do tributo. Já quando a alíquota for ad valorem, ela vai variar conforme essa lista determinada pela tarifa externa comum. E aí sim que a gente vai falar da base de cálculo, que é qual que é o montante da receita tributável. Então, a base de cálculo, quando a alíquota for específica, será determinado pela quantidade de mercadoria ou unidade de medidas que essa empresa ou essa pessoa importou. No caso da alíquota ad valorem, ela será definida, então, a base de cálculo será definida pelo valor aduaneiro, conforme o artigo 7º do GATT, que é o Acordo Geral para Tarifas e Comércio. Muito bem. Outro ponto interessante é que quando a gente fala de produtos apreendidos, produtos então que venham de fora para dentro do Brasil e eles sejam apreendidos muitas vezes pela Receita Federal, a base de cálculo será o preço da arrematação, tá? Para a gente finalizar então em relação ao critério quantitativo, as alíquotas, sejam elas específicas ou ad valorem, elas serão fixadas então pela Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. Então, só para que você entenda que pode haver aí duas espécies de alíquotas em relação ao imposto de importação, variando conforme a unidade de medida do bem, ou então variando conforme a natureza do bem, sendo variável nesse sentido, então por isso ad valorem, e a base de cálculo variará conforme cada uma dessas alíquotas. Muito bem, pessoal. Para a gente finalizar, então, sempre em cada imposto, a gente vai verificar algumas características gerais de cada um deles. Em relação ao imposto de importação, ele é um imposto extrafiscal, uma vez que a finalidade principal dele é intervir no comércio internacional, como eu disse, tributando mais produtos que provenham de fora para fazer com que o produto brasileiro seja mais competitivo. Outra característica aí do imposto de importação é que ele é um tributo direto, então somente poderá ser exigido o pagamento desse tributo do indivíduo que praticou o fato gerador, uma vez que esse imposto ele não comporta o repasse do encargo financeiro. Muito bem. Em relação ao princípio da anterioridade, o imposto de importação é uma exceção às duas anterioridades, tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual, nos termos do artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição, e assim, qualquer modificação nesse imposto, ele entra em vigor imediatamente, não sendo preciso observar qualquer lapso temporal para que possa ser exigida, então, uma alteração que eventualmente venha a acontecer no imposto de importação. E por fim, o imposto de importação também é uma exceção à legalidade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal. A finalidade com isso aqui, deixar ele como exceção à legalidade e permitir que ele seja alterado por meio de mero decreto presidencial, a finalidade com isso é justamente para tornar esse imposto mais maleável e permitir, então,
que ele seja alterado por meio de decreto, porque se eventualmente uma necessidade imediata surgir, o presidente, então, ele tem a competência de mudar imediatamente a alíquota ou a base de cálculo ou qualquer alteração em relação a este imposto. Então, isso acontece justamente porque ele tem uma natureza extrafiscal de regular a economia, de regular as operações de comércio internacional. Então, é necessário que ele tenha essa maleabilidade. Então, ele é uma exceção à legalidade, pode ser alterado por mero decreto e também é uma exceção às duas anterioridades. Então, se o presidente alterar, além dele poder fazer isso por decreto, entra em vigor imediatamente as disposições trazidas por essa alteração do imposto de importação. Então, aqui está um imposto, a recorrência dele em provas não é muito grande, mas de toda forma eu preciso passar ele para você que você tenha ao menos conhecimentos gerais acerca então das suas características, bem como da sua aplicação. O segundo imposto, então, que a gente vai verificar que a União tem competência para instituir é o imposto de exportação. Muitas das características que a gente viu no imposto de importação, a gente também vai utilizar aqui. Em relação à sua fonte normativa, o imposto de exportação está previsto lá no artigo 153, inciso 2º da Constituição, bem como nos artigos 19 a 22 do Código Tributário Nacional, assim como o Decreto-Lei 6759 de 2009. Apenas uma ressalva em relação ao Decreto 6759 é que ele será aplicado de forma subsidiária. Muitas das regras do imposto de importação também serão aplicadas de forma subsidiária ao imposto de exportação. Muito bem. Em relação ao critério material, qual que é, então, a hipótese de incidência que culmina com a cobrança desse tributo, a gente vai ter que é a saída de produtos nacionais ou nacionalizados com destino a outro país, independentemente da sua finalidade. Então, mesmo que o indivíduo ele queira enviar produtos nacionais para outra pessoa de outro país, em forma até de doação e não de venda, incidirá o imposto de exportação. Os produtos que incidem o imposto de exportação serão definidos pelo executivo. Então, é o Poder Executivo que faz uma relação com quais produtos, então, incidirá o imposto de exportação, não sendo todos, mas apenas aqueles descritos pelo Poder Executivo. Muito bem, em relação ao seu critério temporal, quando é que há, então, a ocorrência do fato gerador para o indivíduo que praticar essa situação, da mesma forma que acontece com o imposto de importação, no imposto de exportação, a gente vai ter o lapso temporal do fato gerador definido com a data do registro da declaração de exportação. Então, quando a gente falou de imposto de importação, era a declaração de importação que a gente tinha praticado o fato gerador. Aqui, no imposto de exportação, é com a declaração de exportação que a gente vai ter praticado o fato gerador e, da mesma forma, esta declaração de exportação é feita pelo Sistema Integrado do Siscomex. Outro ponto em relação ao imposto de exportação é o seu critério espacial. Qual que é o local, então, que tem competência para cobrar esse tributo? Como se trata de um tributo de competência da União, ele será cobrado em todo o território nacional em que for verificado a saída de qualquer um daqueles produtos indicados pelo Poder Executivo. Em relação ao seu critério pessoal, quais são as partes envolvidas, então, nessa relação jurídica tributária, o sujeito ativo será a União, nos termos do artigo 23 do Código Tributário Nacional. Já o sujeito passivo, que é aquele quem tem a obrigação de pagar o imposto de exportação, será o exportador ou então a quem a ele a lei equiparar, nos termos do artigo 27 do Código Tributário Nacional. Então, a lei, o Decreto-Lei 6759, enumera uma série de indivíduos, então, que também poderão ser equiparados ao exportador. E assim como eu falei do imposto de exportação, eu não vou esmiuçar muito esse imposto, porque a recorrência dele em provas também é pouca. Em relação ao seu aspecto quantitativo, quanto é que o sujeito passivo vai ter que pagar em relação a esse imposto quando houver a sua incidência, a base de cálculo do imposto
de exportação será o preço normal do produto ou então o preço que esse produto alcançaria em condições de livre comércio internacional, nos termos do artigo 214 do Decreto-Lei 6759 de 2009. Em relação à sua alíquota, assim como ocorre com o imposto de importação, aqui no imposto de exportação ela também será de duas formas, quais sejam a específica e a ad valorem. Então a alíquota poderá ser específica quando a gente utilizar unidades de medidas, como litro, quilo e metro. Então alguns produtos vão utilizar essa alíquota aqui quando a gente puder auferir quais serão então as suas especificações com base então em unidades de medidas. Mas a alíquota também poderá ser ad valorem e variar conforme a natureza do bem. Mas o Decreto-Lei 6759, no seu artigo 215, estabelece que a alíquota será de 30%, podendo ser alterada, diminuir ou aumentar pelo poder público para atender os objetivos e os anseios do comércio internacional. Então o poder público ele tem liberdade para fazer essa alteração, tanto para mais quanto para menos, variando então conforme a necessidade da economia e do comércio internacional. Assim como também ocorre com o imposto de importação, é a CAMEX, é a Câmara de Comércio Exterior, quem poderá então reduzir ou aumentar as suas alíquotas, mas caso ela queira aumentar, essas alíquotas não poderão ultrapassar a 150% do valor do bem que a gente extraiu conforme a base de cálculo. Para a gente finalizar, as características gerais em relação ao imposto de exportação são que ele é um imposto também extrafiscal, uma vez que a finalidade dele aí é alterar então o comércio exterior, incentivando muitas vezes para que os produtos brasileiros sejam exportados para o mercado internacional. Ele também é um tributo direto, uma vez que não comporta o repasse do encargo financeiro a outro indivíduo que não praticou o fato gerador. É uma exceção às duas anterioridades, bem como é uma exceção à legalidade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. Assim como ocorre com o imposto de importação, ele é uma exceção a essas duas situações, tanto a legalidade quanto as duas anterioridades, nonagesimal e anual, justamente para que o poder público possa ter uma maleabilidade para trabalhar com esse imposto, alterando e diminuindo ele por mero decreto do presidente e podendo ser exigido de imediato, uma vez que a gente não tem a observância aqui de nenhuma das duas anterioridades. Por fim, quando a gente fala em exportação de produtos brasileiros, embora a gente possa ter a incidência do imposto de exportação, variando conforme a definição do poder público, a gente terá nesses produtos exportados alguns incentivos, algumas regras desonerativas, visando tornar assim o produto brasileiro mais competitivo e de alguma forma ser mais consumido no mercado internacional. Então a gente tem algumas imunidades em relação a produtos brasileiros que sejam exportados, como por exemplo, a gente tem uma isenção em relação ao ISS, de prestação de serviços que são exportadas, conforme determina o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição. A gente também tem uma isenção em relação a produtos exportados, no caso do ICMS, conforme determina o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, também da Constituição, bem como no caso do IPI. Então, produtos brasileiros industrializados aqui ou nacionalizados que sejam remetidos ao mercado internacional também possuem uma imunidade em relação a esse imposto, nos termos do artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º, também da Constituição. Conforme eu ressaltei, a finalidade principal aqui é desonerar os produtos brasileiros e fazer então com que eles sejam mais competitivos no mercado internacional. A terceira espécie então de imposto que a gente vai ver que a União tem competência para instituir é o imposto de renda. Nos termos do artigo 153, inciso 3º da Constituição, bem como nos termos do artigo 43 a 45 do Código Tributário Nacional, e especificamente em relação a algumas situações é tratado no Decreto-Lei 9.580 de 2018, o imposto de renda nada mais é do que o imposto que é cobrado do sujeito passivo em virtude do auferimento de rendas e proventos de qualquer natureza. E é justamente então essa situação que nós temos como critério material.
Então, o indivíduo que ele auferiu renda ou provento de qualquer natureza, ele deverá, então, pagar um imposto incidente, então, sobre essas receitas auferidas. Mas é preciso que a gente entenda que o próprio Código Tributário Nacional, ele faz uma diferenciação entre aquilo que nós temos entendido como renda, bem como sobre aquilo que nós entendemos sobre proventos de qualquer natureza. Então, o imposto de renda ele vai incidir sobre os dois. Mas renda é tudo aquilo que decorra do trabalho, como salário, comissão do sujeito passivo, bem como por conta do seu capital, como investimentos, aplicações, e não somente isso. O imposto de renda ele também poderá decorrer de proventos de qualquer natureza, que em termos práticos seria tudo aquilo que não é renda. Então, por exemplo, uma aposentadoria, ela não é fruto nem do trabalho, nem tampouco do capital do sujeito passivo. Nesse sentido, ela se enquadraria então como um provento de qualquer natureza. Independente então da sua natureza, seja renda, seja provento de qualquer natureza, a gente vai ter a cobrança do imposto de renda sempre que o indivíduo, o sujeito passivo, ele tiver então uma disponibilidade econômica e jurídica. Então, sempre que o indivíduo ele auferir patrimônio, renda, ele vai então ter que pagar este imposto. Muito bem, pessoal, mas um ponto essencial aqui para a gente entender. É preciso que a gente entenda que para que incida este imposto, o indivíduo ele obtenha uma renda nova. Então precisa ser uma nova fonte de renda para o sujeito passivo. Uma vez que se a gente tiver, por exemplo, situações onde o indivíduo ele teve um decréscimo no seu patrimônio, a gente não teve aí uma fonte de renda nova. Da mesma forma, caso o indivíduo ele receba algum valor a título de indenização, essa indenização também não será considerada para os cálculos do imposto de renda. Por quê? Porque uma indenização ela faz com que o indivíduo tenha uma recomposição patrimonial de algum prejuízo que ele teve. Então, a única finalidade de uma indenização é fazer com que o indivíduo que recebeu aquela indenização ele retorne ao seu status quo ante. E é por esta razão, então, por não se tratar de uma receita nova, mas sim em decorrência de uma situação pré-constituída, é que a gente, no caso das indenizações aqui, não tem aplicação do imposto de renda, independentemente do valor. E é bem isso que determina a súmula 498 do STJ, que especifica que no caso do recebimento do sujeito passivo, caso ele receba danos morais em uma determinada ação, o valor que ele receba a título de danos morais não haverá a incidência do imposto de renda, justamente por essa situação, porque a finalidade dessa indenização é fazer com que ele tenha uma recomposição no seu patrimônio, indenizando ele por uma situação pré-constituída, fazendo com que ele retorne então ao seu status quo ante, por isso não é considerado como uma renda, receita nova. Muito bem, em relação ao critério temporal, ele vai variar conforme a pessoa física e a jurídica. Então, o imposto de renda, como eu já disse, ele é um imposto que é pago do indivíduo que auferiu renda ou provento de qualquer natureza. E ele pode ser cobrado tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Muito bem. No caso das pessoas físicas, o momento que a gente tem, então, para auferir qual que é o lapso que o indivíduo deverá pagar o seu tributo, no caso de pessoas físicas, será o ano base até o dia 31 de dezembro deste ano base. Então, por exemplo, nesse ano de 2019, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, o ano base ele irá até 31 de dezembro. Então, todas as rendas e proventos de qualquer natureza que eu auferir neste ano, eu terei, então, que pagar o meu imposto de renda. Conforme eu falei para vocês, quando a gente falou de hipótese de incidência, existem alguns fatos geradores que se protraem no tempo. Então, o indivíduo ele não precisa, a cada fato gerador que ele praticar, pagar o tributo. E é o mesmo caso que acontece com o imposto de renda. Então, o indivíduo que aufere renda esse mês, no mês que vem e no outro mês, ele não vai ter que pagar o imposto de renda a cada mês, mas sim dentro de um ano base. Então, é
todas as receitas que ele auferiu durante esse ano é que serão então verificadas para que então seja constatado quanto de fato ele vai ter que pagar nesse imposto. Então não é a cada fato gerador, a cada recebimento, a cada renda que ele ofere que ele deve pagar esse imposto. Uma vez que o fato gerador aqui, no caso da pessoa física, ele se protrai no tempo e leva em consideração o ano base com todas as receitas que o indivíduo auferiu até o dia 31 de dezembro. No caso da pessoa jurídica, é um pouquinho diferente. A gente vai ter uma definição que poderá ser mensal do pagamento do imposto de renda, bem como trimestral, variando então conforme a natureza e o regime tributário dessa pessoa jurídica, podendo ser, por exemplo, por lucro real, presumido ou arbitrado. Eu não vou entrar na especificação de cada um desses institutos para vocês, uma vez que isso aqui a gente trata mais em aulas de prática tributária, e em termos de prova da OAB, eles não vão exigir isso de você, mas só para que você saiba, então, a pessoa jurídica, ela terá um momento, então, diferente da pessoa física para pagar o imposto de renda, uma vez que a apuração do seu valor devido será, então, mensal ou trimestral, variando conforme o regime tributário da empresa. Em relação ao seu critério espacial, qual local, então, que poderá ser cobrado esse imposto? É um imposto que poderá ser cobrado em todo o território nacional. Mas não somente isso. O imposto de renda ele tem uma peculiaridade muito interessante que é o princípio da universalidade. Então, todos os indivíduos que recebam, que aufiram renda em terras brasileiras, ou então, mesmo que estejam fora do país, mas aufiram renda dentro do Brasil, deverão pagar o imposto de renda. Então, por exemplo, o indivíduo brasileiro, ele está morando na Itália, e ele trabalha na Itália, ele aufere rendas na Itália. Muito bem. Se não houver um acordo aí impedindo a bitributação entre o Brasil e a Itália, esse indivíduo, mesmo recebendo rendas lá, ele terá que pagar o seu imposto de renda aqui no Brasil. Então a gente tem aplicado aqui no caso do imposto de renda esta extraterritorialidade, permitindo então que indivíduos que mesmo que não estejam no Brasil devam pagar o imposto de renda. O mesmo se aplica caso um estrangeiro esteja aqui no Brasil trabalhando e aufira rendas aqui no Brasil, que o coloque em uma faixa de renda que obriga também a fazer o pagamento do imposto de renda. Em relação ao critério pessoal, quem são as partes então que podem figurar nessa relação jurídica tributária para a cobrança desse imposto? O sujeito ativo, assim como os demais que a gente viu, será a União. Já o sujeito passivo, no caso da pessoa física, será o indivíduo residente no Brasil, ou então, mesmo que seja um indivíduo residente no exterior que receba rendas no Brasil, e por fim, no caso da pessoa jurídica, serão então responsáveis também pelo pagamento desse tributo e figurarão no polo passivo as pessoas jurídicas que tenham sede no Brasil. Novamente aqui, a gente faz a aplicação do princípio daí da generalidade, informando que no caso do imposto de renda é uma generalidade de indivíduos então que será responsável pelo pagamento desse tributo. Então a gente tem a universalidade, todas as rendas, e aqui a gente tem a generalidade. Então ele fala que será aplicado o imposto de renda a uma generalidade de indivíduos. Muito bem. Em relação ao seu aspecto quantitativo, quanto é que será cobrado então de imposto de renda dos indivíduos, conforme eu já ressaltei em outras aulas, a gente tem que analisar dois institutos, que são a base de cálculo, bem como a alíquota. Em relação à base de cálculo, para se apurar quanto que será então o montante da receita tributável do sujeito passivo, a base de cálculo será o valor do acréscimo patrimonial que o sujeito passivo teve no ano base, no caso da pessoa física. No caso da pessoa jurídica, será então as receitas que a empresa oferiu dentro ali das variações conforme a tributação da empresa, mensal ou então trimestral. Em relação à alíquota, ela também vai variar conforme a pessoa física e a pessoa jurídica. No caso da pessoa física, a gente vai ter aqui então uma alíquota progressiva, fazendo então com que indivíduos que ganhem mais tenham que pagar mais o imposto de renda. Por isso que muita gente considera o imposto de renda como um imposto Robin Hood, fazendo então com que indivíduos que ganhem mais paguem mais imposto em compensação àqueles indivíduos que ganham menos. É por esta razão também que muitos doutrinadores dizem que essa característica de progressividade do imposto de renda
vai de encontro justamente com o princípio da capacidade contributiva, fazendo então com que indivíduos que ganhem mais paguem mais e indivíduos que ganhem menos paguem menos e ainda mais. Indivíduos que estejam em uma determinada faixa de renda inferior serão até isentos do pagamento deste tributo. Já em relação aos montantes então dessas alíquotas, no caso da pessoa física, ela poderá iniciar então em 7,5%, indo para 15%, 22,5% e 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda, variando de uma para outra conforme a faixa de renda então que o indivíduo se encontre. No caso da pessoa jurídica, aí a gente não vai ter a progressividade. Vai ser uma alíquota então proporcional, fixa, no valor de 15% sobre o montante então de renda auferido por essa pessoa jurídica. Para a gente finalizar, em relação às características gerais desse imposto, imposto de renda é o imposto meramente fiscal, a principal finalidade dele é arrecadatória, mas como eu já ressaltei para vocês, ele também possui resquícios de extrafiscalidade, fazendo então com que indivíduos que ganhem mais paguem mais impostos e esses impostos, de alguma forma, seja revertida para as classes mais inferiores. Outra característica do imposto de renda é que ele é um tributo direto, uma vez que é o indivíduo que praticou o fato gerador que deverá pagar este imposto, não comportando, portanto, o repasse do encargo financeiro a outro sujeito. Em relação à anterioridade, o imposto de renda, a alteração que eventualmente seja feita nele, é uma exceção à anterioridade nonagesimal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição. Mas mesmo assim, ainda fica obrigatório, mesmo que seja alterado uma regra no imposto de renda, a observar a anterioridade anual. O que isso significa? Significa que mesmo que o imposto de renda seja alterado no dia 25 de dezembro de um determinado ano, eu gosto de usar sempre 25 porque é o Natal e é talvez uma data fácil de você lembrar. Mesmo que alguma lei altere o imposto de renda no dia 25 de dezembro, como o imposto de renda ele é uma exceção à anterioridade nonagesimal, ele não precisa observar aquele lapso mínimo de 90 dias para que possa ser exigido, ele já poderá ser exigido no dia 1º de janeiro do ano seguinte, aí 6 dias depois que ele foi instituído, uma vez que, como eu ressaltei, ele é uma exceção à anterioridade nonagesimal, mas ele ainda deverá observar a anterioridade anual e só poderá ser exigido no 1º dia do exercício financeiro seguinte. Para a gente finalizar, agora sim, o imposto de renda ele se utiliza do lançamento por homologação. E é talvez o maior exemplo que a gente tem de lançamento por homologação aqui. Então é o próprio sujeito passivo que se identifica como devedor, verifica qual que é a matéria tributável, qual que é o montante devido, bem como se há ou não a aplicação de penalidades, declara todas essas informações, envia ao fisco com o pagamento prévio e aguarda para que o fisco apenas homologue esta situação. Então aí está mais um imposto de competência da União, que é o imposto de renda, um imposto bem importante para a gente entender, diferentemente do imposto de importação e do imposto de exportação, a recorrência do imposto de renda já é um pouco maior em relação a sua cobrança na prova da OAB, então eu vou pedir para você novamente dar uma olhada aí nas características dele, mas basicamente ele é um imposto que vai incidir então sobre as receitas e proventos de qualquer natureza que o indivíduo, pessoa física ou jurídica aufira, e ele tem 3 peculiaridades essenciais, que são os princípios da universalidade, se aplica para todas as rendas, princípio da generalidade, se aplica para todas as pessoas, bem como a progressividade no caso da pessoa física, variando então quanto que ela deverá pagar desse imposto conforme a renda que ela receberá. O quarto imposto então que a União tem competência para instituir é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o famoso IPI. Nos termos do artigo 153, inciso 4º da Constituição, bem como nos termos do artigo 46 a 51 do Código Tributário Nacional, Imposto sobre Produtos Industrializados, ele também, assim como os demais, possui algumas leis específicas que o regulam, como por exemplo, o Decreto-Lei 6.006 de 2006, o Decreto-Lei 7.212 de 2010
entre outros. Adentrando então especificamente em relação às características desse imposto, a gente precisa verificar o que de fato é um produto industrializado. Então, a doutrina define produto industrializado aquele produto que tem a sua natureza modificada para o consumo. Então, uma indústria, por exemplo, ela pega uma determinada matéria-prima e ela faz um processo de manufaturamento desse produto, tornando então ele um produto comercial. Então, é nessas situações que a gente vai ter a incidência do IPI. Mas não somente isso. Quando a gente fala em imposto sobre produtos industrializados, parece em um primeiro momento que ele incide justamente somente sobre essas produções, então, de industrialização de bens de consumo. Mas não somente isso. Nos termos do artigo 46 do CTN, a gente vai ver que o imposto sobre produtos industrializados, ele tem 3 situações que poderão, então, ser exigidos o seu pagamento. A primeira delas é no caso da importação de produtos industrializados. Então, se eventualmente produtos industrializados sejam produzidos fora do Brasil e eles entrem no mercado nacional, a gente também vai ter incidente sobre esse produto industrializado que veio do exterior, a incidência do IPI. Outra situação que enseja a cobrança desse imposto, aí sim, é no caso da produção de produtos industrializados, como no exemplo ali que eu dei daquela indústria que fez então um manufaturamento daquela matéria-prima. Por fim, a última situação que permite a cobrança do imposto de importação é no caso da arrematação de produtos apreendidos, abandonados e levados a leilão. Então, nesses casos também, embora seja destoante, o imposto de produtos industrializados recaia sobre uma situação de leilão, por exemplo, a gente também vai ter a incidência do IPI nestes casos. Em relação ao seu aspecto temporal, quando é então que vai incidir a cobrança do IPI naquelas operações, elas variarão conforme a própria operação. No caso da importação de bens industrializados, o momento então da prática do fato gerador será com o desembaraço aduaneiro dessa mercadoria industrializada que entrou em território nacional. No caso de produtos industrializados, a gente vai entender que houve a incidência do IPI com a saída dos produtos do estabelecimento industrial, comercial ou então que produziu este produto. Por fim, no caso da arrematação de bens apreendidos ou então abandonados, o fato gerador para a incidência do IPI nesses casos, ele vai ocorrer no momento da arrematação. Então, é com a arrematação que o sujeito passivo ele se torna também responsável pelo pagamento do IPI nestes casos. Em relação ao seu aspecto espacial, onde é que ele pode ser cobrado, o IPI, assim como os demais tributos que a gente está vendo aqui, ele é de competência da União, então ele será cobrado em todo o território nacional. Já nos casos de produtos industrializados que provenham do exterior, tem competência para exigir esse tributo também a repartição aduaneira que recepcionou esse produto em solo brasileiro. Em relação ao seu critério pessoal, quais são as partes, então, sujeito ativo, sujeito passivo, que poderão figurar nessa relação jurídica tributária? Em relação ao sujeito ativo, assim como os demais, é a União, por se tratar de um imposto de sua competência. Em relação ao sujeito passivo, ele também vai variar conforme a natureza dos bens. Poderá, por exemplo, ser o importador, o industrial ou então os indivíduos que a lei a ele equiparar, o comerciante e o arrematante nos casos, então, de leilão decorrente da apreensão ou do abandono de bens, conforme determina o artigo 9 a 11 do Decreto-Lei 7212 de 2010. Em relação ao seu aspecto quantitativo, quanto que essa pessoa, então esse sujeito passivo, vai ter que pagar de IPI, assim como as demais, a gente vai analisar a base de cálculo, bem como a alíquota. Em relação à base de cálculo, ela vai variar conforme a operação. Lembrando, base de cálculo, a gente verifica o montante total da receita tributável. Lá, quando eu falei de imposto de importação, era a pizza inteira. Então, a base de cálculo aqui será a pizza inteira, variando conforme a natureza do bem. No caso dos produtos industrializados, a base de cálculo, então, será o preço de saída dessa mercadoria do estabelecimento industrial, comercial
ou então que produziu este produto. No caso dos bens importados, produtos industriais importados, a base de cálculo será então o preço do produto, mas não somente isso. Eu vou pedir sua atenção aqui para um detalhe. Em relação a produtos importados, que sejam industrializados, o IPI ele vai incidir não só sobre o preço do produto, mas também ele incidirá sobre o imposto de importação e as taxas aduaneiras. Então o IPI ele vai levar em consideração para incidir não somente o preço do bem importado, mas ele vai levar em conta também quanto que é que aquele bem incidiu de imposto de importação, uma vez que nesses casos também há incidência do imposto de importação, bem como as taxas aduaneiras para o despacho desse produto. Então, a base de cálculo aqui ela vai levar em conta não só o preço do produto, mas também outros tributos que incidiram sobre essa mercadoria. Por fim, no caso da arrematação de bens apreendidos ou abandonados que foram levados a leilão, a base de cálculo será então o preço do bem arrematado. No que tange a sua alíquota, a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, ela será definida por uma tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados. Então há o Decreto-Lei 8950 de 2016, bem como o Decreto-Lei 7555, que estabelece então quais são as alíquotas que incidirão nos produtos industrializados, variando de um para outro conforme a natureza do bem. E essa designação aqui de que a alíquota então do imposto sobre produtos industrializados é tanta que em alguns produtos a sua alíquota é altíssima, como por exemplo no caso dos cigarros, que possui uma alíquota de 300%, justamente com a finalidade então de desincentivar a indústria de tabaco. Mas enfim, há uma série então de alíquotas a serem incididas sobre esse imposto, variando conforme a natureza do bem. E por que a gente tem então diversas alíquotas aqui, que não tem nem como eu trazer para vocês de tantas que são? Porque no caso do imposto sobre produtos industrializados, a gente tem um negócio muito importante que é o princípio da seletividade. E ele é um princípio que no caso do imposto sobre produtos industrializados, ele é obrigatório. Esse princípio define que quanto mais essencial aos indivíduos for um produto, menores serão as suas alíquotas. Então, os produtos básicos aí do dia a dia para as pessoas, esses produtos terão uma alíquota reduzida em relação a produtos que não são tão essenciais para a população. Então, por isso que a gente tem, no caso do imposto sobre produtos industrializados, diversas alíquotas, variando então conforme a essencialidade deles para a população. E estão especificados em ambos os decretos quais são então as alíquotas que incidem sobre o imposto de produtos industrializados. Em relação às suas características gerais, elas se divergem um pouquinho daquilo que a gente viu até agora, uma vez que o imposto sobre produtos industrializados ele possui uma natureza extrafiscal, ou seja, a finalidade dele não é apenas arrecadatória. Esse imposto também visa modificar o comportamento das pessoas, incentivando ou desincentivando elas para que elas consumam determinados produtos. Como, por exemplo, quando o governo ele quer que a população aumente o consumo sobre determinados bens, como os veículos, por exemplo, o que ela faz? Ela diminui a alíquota do IPI. Isso faz então com que o consumo de veículos aumente no país. Da mesma forma, quando ela faz um incentivo naquilo que nós chamamos de linha branca, geladeiras, micro-ondas, fogões, quando o governo quer também que a população consuma mais esses produtos, visando assim aquecer a economia, ela diminui a alíquota em relação a esses bens. Então é por isso também que o IPI ele possui essa característica de extrafiscalidade. Mas como eu já ressaltei para vocês, um tributo ele não tem uma natureza única, então o fato dele ser extrafiscal, ele também não deixa de ter um pouquinho de fiscalidade. Afinal, embora a sua natureza seja de modificar a economia e o comportamento das pessoas, é um imposto que também acaba arrecadando. Então ele também possui natureza fiscal. Em relação à sua aplicação, ele é um tributo indireto, uma vez que aqui a gente pode então ter o repasse do encargo financeiro para outro indivíduo que não praticou o fato gerador. Então, como eu disse a vocês, o fato gerador são essas três espécies.
No caso, por exemplo, de produtos industrializados, quem pratica o fato gerador é a indústria. Mas quando você vai ver muitas vezes uma nota fiscal aí na tua casa de compra de um bem, tem lá o valor do IPI. Então este é um caso aqui em que o indivíduo que não praticou o fato gerador, você não pratica o fato gerador do IPI, eu também não pratico, mas quando eu vou comprar um determinado bem, está incidido lá na nota fiscal o preço do IPI no valor final da nota fiscal. E quem acaba pagando esse valor de IPI sou eu, é você e todos os demais contribuintes que atuam como consumidor final. Então, nestes casos do IPI, a gente tem que ele é um tributo indireto, que ele pode, então, repassar o seu encargo financeiro para outros indivíduos que não praticaram o fato gerador. E não somente isso, ele é um tributo não cumulativo. A gente vai ver essa situação em outros tributos mais para frente, mas para que você saiba, o fato da indústria ter que pagar o IPI não significa que ela não possa, de alguma forma, abater o valor que também talvez já tenha sido pago de IPI por outros indivíduos. Então, naquele exemplo que eu dei para você da indústria que adquiriu matéria-prima para então manufaturar aquela matéria-prima e comercializar aqueles produtos. Digamos que neste caso não foi matéria-prima que essa indústria pegou, mas sim ela comprou outros produtos necessários então para a sua industrialização. E nesses produtos que essa indústria adquiriu, ela também pagou o IPI. Então, neste caso, o que acontece? Quando esse produto for industrializado por essa indústria e ele sair do estabelecimento industrial, a gente vai ter a incidência do IPI de novo, correto? Perfeito. Mas o que acontece? Como essa indústria, para fazer então a produção desse bem, ela teve que comprar alguns produtos, e nesses produtos que ela comprou já havia a incidência do IPI, ela poderá utilizar esse IPI que foi pago nesses produtos que ela adquiriu com o IPI que ela vai incidir nos produtos de saída, nos produtos então que ela vai produzir. Então ela vai utilizar esse IPI que ela pagou nos produtos que entraram, nos produtos necessários para a sua produção, com o IPI que incidirá sobre os produtos que sairão da sua indústria, aí sim, já manufaturados. Então ela pode fazer isso também, uma vez que o IPI ele não é cumulativo. Então os tributos pagos na cadeia anterior por outros indivíduos podem então ser abatidos no montante devido. Outra característica interessante em relação ao IPI é que ele é uma exceção à anterioridade anual nos termos do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição, mas de toda forma ele ainda tem que respeitar a anterioridade nonagesimal. Então ele é uma exceção à anterioridade de exercício, mas se uma determinada lei alterar alguma disposição do IPI, ela não pode ser exigida de imediato, como acontece com o imposto de importação e o imposto de exportação. Ela deve observar, no mínimo, o lapso temporal de 90 dias. Por fim, em relação à sua espécie de lançamento, por regra, o IPI se utiliza do lançamento por homologação, que, como eu já ressaltei quando eu falei de imposto de renda, é aquela espécie de lançamento em que é o sujeito passivo quem tem que se admitir como devedor, verifica qual que é a matéria tributável, qual que é o montante devido, especifica qual que é o valor para pagamento, efetua o pagamento de pronto e apenas declara essa situação ao fisco que homologará então a sua obrigação e o seu pagamento. Então tá aí o IPI, um imposto também que tem uma recorrência maior em provas da OAB, mas ele é um imposto também um pouco tranquilo, você só precisa verificar então que existem outras situações que ensejam a cobrança desse tributo, não somente a produção de produtos industrializados, mas eu tenho certeza que com a realização de alguns exercícios que a gente vai fazer a seguir, você vai conseguir fixar tanto esse quanto os demais impostos federais vistos até aqui. O próximo imposto, então, que a gente vai ver, que a União tem competência para instituir, é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Nos termos do artigo 153, inciso 5º da Constituição, bem como nos termos do artigo 63 a 66 do Código Tributário Nacional, em relação à sua legislação específica, a gente tem também o Decreto 6306 de 2007, que disciplina algumas coisas mais específicas em relação a esse imposto. Antes de eu adentrar, para a gente verificar qual que é o critério material, ou quais são as causas, então, que podem ensejar a cobrança desse tributo, eu vou te contar uma historinha que talvez daí você vai compreender mais fácil quais são as 5 causas. Uma vez
que, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, o imposto sobre operações financeiras ele não incide apenas nas operações financeiras, conforme a gente vai ver ao longo dessa aula. Então, digamos que um determinado amigo meu, o nome dele é Érico, ele vai viajar para os Estados Unidos. Muito bem. Só que o Érico, ele não tem dinheiro. Ele quer ir para os Estados Unidos, comemorar um aniversário de casamento com a esposa, mas ele está sem dinheiro. Então o Érico, ele procura uma instituição financeira da cidade dele para pegar um empréstimo. E ao conversar ali com o gerente da conta dele, o gerente concorda com o fornecimento do empréstimo para ele fazer essa viagem. Só que ele também indica, esse gerente indica para o Érico para ele fazer um seguro viagem, porque ele sabe que eventualmente pode acontecer alguma coisa e ele ficar desamparado nessa viagem. Então ele consegue convencer o Érico a comprar um seguro de viagem. Muito bem, e o Érico concorda. Ele compra também o seguro de viagem. Conseguindo daí o empréstimo, o Érico ele decide então procurar uma casa de câmbio para fazer então a conversão do real em dólar americano, para levar já os dólares trocados, para ter o real brasileiro trocado por dólares, para já ir com o dinheiro certo para ele gastar nessa viagem. Então ele vai, fica uma semana lá, passeia na Disney, vai um monte de lugar e ele retorna depois ao Brasil. Muito bem. Só que quando ele chega aqui, o Érico ele percebe que ainda sobrou um dinheiro daquele empréstimo que ele fez. Então o que ele decide fazer? Ele decide pegar aquele valor que sobrou do empréstimo que ele fez com aquela instituição financeira e ele decide aplicar em ações. Então ele pega e faz um investimento lá em ações para justamente pagar talvez um pouco do empréstimo que ele pegou com o banco. Então, dito essa historinha aí para vocês, agora eu vou explicar as 5 causas que podem então ensejar a cobrança do IOF. Então, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei 6306, a gente não tem a incidência do IOF apenas nas operações financeiras, como o nome do imposto dá a entender. A gente tem outras 4 hipóteses também de incidência deste tributo. Então, no total, nós temos 5 causas que podem ensejar a cobrança do IOF. Vamos a cada uma delas, então. A primeira causa que incide a cobrança do IOF, aí sim é no caso das operações de crédito. Então, naquele exemplo que eu te dei aí, quando o Érico ele foi pegar esse empréstimo, tomar esse empréstimo aí naquela instituição financeira, ao conseguir o empréstimo, ele teve que pagar o IOF em relação àquela operação financeira. Apenas com um detalhe em relação aqui a essa hipótese de incidência. Existem 2 súmulas que especificam que determinadas situações não ensejam a cobrança do IOF, como por exemplo a súmula 664 do STF, que especifica que não haverá cobrança do IOF no saque da caderneta de poupança. Então, se o determinado indivíduo ele tiver ali um valor depositado em caderneta de poupança e ele apenas fizer um saque, não há a incidência do IOF nestes casos. Por quê? Porque a gente não tem, nessa situação, uma operação de crédito. Ele só está retirando um valor que já é de sua propriedade. Também, a súmula 185 do STJ determina que não vai haver a incidência do IOF nos casos de depósito judicial. Então, quando o indivíduo ele quer muitas vezes fazer uma discussão de um crédito tributário, ele efetua um depósito judicial. Esse depósito judicial também não há a incidência do IOF. Então, essa é a primeira situação. No exemplo lá da história que eu contei para vocês, assim que o Érico conseguiu o empréstimo então dessa instituição financeira, ele teve que pagar o IOF. Muito bem, a segunda causa que a gente tem então de hipótese de incidência do IOF é no caso das operações de câmbio, que nada mais são do que a troca de uma moeda por outra. Naquele exemplo, novamente, que eu dei para vocês, quando o Érico, então, ele conseguiu aquele empréstimo da instituição financeira e ele procurou uma casa de câmbio para trocar o real brasileiro em dólares, naquela operação de troca que ele fez também, por se tratar de uma operação de câmbio, também ensejou a cobrança do IOF. Muito bem, a terceira causa, então, que a gente tem, que pode ensejar a cobrança desse tributo, é no caso das operações de seguro. E aqui, todas as espécies de seguro podem, então, ensejar a cobrança do IOF. Novamente, para a nossa historinha, quando o Érico ele pegou o empréstimo, vocês lembram? O gerente convenceu ele a comprar também um seguro de viagem, para que assim ele ficasse mais tranquilo caso eventualmente alguma coisa acontecesse.
Muito bem. Neste caso também, a compra do seguro e a emissão de uma apólice de seguro faz com que enseje também a cobrança do IOF. Também nós temos como causa que enseja a cobrança desse tributo no caso das operações com títulos e valores mobiliários, como por exemplo, investimentos e aplicações em ações, debêntures, entre outros valores mobiliários. O último exemplo aqui, em relação àquela nossa historinha, quando o Érico ele voltou de viagem lá dos Estados Unidos, depois de ter ficado lá uma semana com a esposa dele, ele verificou que tinha sobrado um pouco de dinheiro daquele empréstimo que ele fez. O que ele resolveu fazer? Investir o dinheiro que sobrou em ações. E ao fazer isso, adquirir algumas ações, o Érico também vai ter que pagar o IOF. Então percebam que uma historinha boba aí, mas que eventualmente pode acontecer no dia a dia, em que 4 situações diferentes ensejam a cobrança do mesmo tributo. Então toma cuidado em relação a isso, talvez dessa forma seja um jeito mais fácil de você entender quais são as causas então que ensejam a cobrança do IOF. Mas existe uma outra hipótese também, que é no caso das operações com ouro, mas o ouro aqui como ativo financeiro e não como ouro físico. Então essa é a última hipótese que a gente tem de situação que incide o IOF. Em relação ao seu critério temporal, quando é então que vai ensejar a cobrança desse tributo, a ocorrência do seu fato gerador vai variar conforme a operação, nos termos do artigo 63 do Código Tributário Nacional. Então vou especificar para vocês qual que é o momento então que ocorre o fato gerador nas 4 primeiras hipóteses de incidência. Quando a gente tiver uma operação de crédito, o momento em que vai ocorrer o fato gerador que enseja a cobrança do IOF será na entrega total ou parcial do montante da operação ou então quando esse valor da operação é colocado à disposição então do tomador do crédito. Naquele exemplo do Érico, quando o dinheiro foi colocado à disposição dele, assim que isso aconteceu, já ensejou a cobrança do IOF. Nas operações de câmbio será com a entrega da moeda ou documento que a ela represente, ou também basta a mera colocação da disposição a esse indivíduo que fez o câmbio para que também enseje a cobrança do IOF. No exemplo do Érico, quando a casa de câmbio entregou ou colocou à disposição dele a moeda daí trocada, o real brasileiro, pelo dólar americano, nesse momento também já houve a ocorrência do fato gerador. Nas operações de seguro, a gente vai ter com a emissão da pólice ou o recibo do prêmio de seguro. Então é nesse momento também que ocorre o fato gerador. No exemplo do Érico, quando ele decidiu adquirir aquele seguro de viagem e assinou toda a papelada, e assim que a seguradora confirmou que o seu seguro realmente estava efetivado, naquele momento também a gente teve a ocorrência do fato gerador. E por fim, no caso de títulos e valores mobiliários, a gente vai ter a ocorrência do fato gerador, que enseja a cobrança do tributo, no momento da emissão, da transmissão, do pagamento ou então no resgate do título. Novamente no exemplo do Érico, assim que ele verificou que tinha valores disponíveis daquele empréstimo que ele fez e resolveu então adquirir ações para investir o seu dinheiro, naquele momento foram emitidas então algumas ações no seu nome e houve também a incidência do IOF. Em relação ao seu critério espacial, como o IOF se trata de um imposto de competência da União, ele será cobrado em todo o território nacional, desde que incida uma daquelas 5 operações que nós vimos anteriormente. Então, havendo a ocorrência de qualquer uma daquelas situações em território nacional, a gente vai ter a cobrança do IOF. Em relação ao seu aspecto pessoal, quais são as partes, então, que participam dessa relação jurídica tributária, o sujeito ativo, por óbvio, é a União, por se tratar de um imposto de sua competência. Já em relação ao sujeito passivo, o artigo 66 do Código Tributário Nacional especifica que é a lei quem vai determinar quem então será o responsável pelo pagamento desse tributo. Mas o decreto 6306 ele é mais específico em relação a isso e ele traz com maiores detalhes quem são então os sujeitos passivos que deverão então responder por essa obrigação. E eles vão variar também conforme a natureza da operação. No caso das operações de crédito, vai ser a pessoa física ou jurídica tomadora do crédito.
Então, vamos voltar lá para a historinha do Érico. Ele, então, será o responsável pelo pagamento do IOF, porque foi ele, então, que solicitou o empréstimo. No caso das operações de câmbio, será o comprador ou o vendedor da moeda. Então, neste caso, aqui do Érico, quando ele realizou a operação de câmbio com a casa de câmbio, ele também se tornou responsável pelo pagamento do IOF. No caso das operações de seguro, será a pessoa física ou jurídica segurada. Novamente, no caso lá que ele tomou aquele empréstimo e fez aquele seguro de viagem, como ele é o segurado, ele também teve que pagar o IOF. No caso de títulos e valores imobiliários, será o adquirente do título ou então o titular da aplicação. No exemplo lá dele, naquela historinha, como ele adquiriu aquelas ações, ele também, naquele momento, se tornou responsável pelo pagamento do IOF. Em relação ao aspecto quantitativo, quanto é que o sujeito passivo ele vai ter que pagar de IOF, como eu já disse a vocês, muitas vezes é isso aqui que o sujeito passivo ele quer saber, quanto que ele tem que pagar de imposto, e em outras aulas a gente já verificou que para a gente apurar isso aqui, a gente precisa constatar dois elementos, qual que é a base de cálculo e qual que é a alíquota. Eles também vão variar a base de cálculo e a alíquota conforme a operação. Então, em relação à base de cálculo, nos termos do artigo 64 do CTN, a base de cálculo, quando se tratar de operações de crédito, será o montante total da obrigação. Então, será o valor principal solicitado mais os juros. No exemplo do Érico, será o valor total que ele pegou de empréstimo, mais eventualmente os juros que vão incidir sobre aquele empréstimo. Nas operações de câmbio, será o montante total da troca em moeda nacional. Então, quando ele pegou o dinheiro do empréstimo, procurou a casa de câmbio para fazer então aquela conversão para o dólar americano, houve também a incidência do IOF e neste caso será feita a apuração da base de cálculo, levará em conta o valor que ele resolveu fazer a troca em moeda nacional. No caso da operação de seguro, será o montante total do prêmio, que é a prestação que o segurado paga à seguradora. No exemplo do Érico, foi o valor que ele pagou para ter então aquele seguro de viagem. Essa aqui então vai ser a base de cálculo. No caso dos títulos e valores mobiliários, elas vão variar um pouquinho. No caso da emissão de títulos ou valores mobiliários, a base de cálculo será o valor nominal da ação mais o égio ali, aquele acréscimo que tenha a mais. No caso da transmissão de ações, títulos e valores mobiliários, será o preço ou o valor nominal no caso das ações que estejam cotando na bolsa. Por fim, no caso do pagamento ou então do resgate dessas ações, a base de cálculo será o preço pago ou resgatado. Então, no caso do Érico, como ele fez então a compra de algumas ações, a base de cálculo dele em relação a esses títulos levará em conta o preço que ele pagou para adquirir aquelas ações. Em relação à alíquota, que é aquela partezinha, lembra de cota, é a porcentagem que incide sobre a base de cálculo. Nos termos do decreto 6306, as alíquotas em relação ao IOF elas serão proporcionais, ou seja, elas não são progressivas. As alíquotas são fixas, mas elas também variarão conforme a operação. Então, o decreto 6306 ele especifica quanto que poderá ser a alíquota máxima de cada operação, não definindo quanto será a alíquota mínima. Então, há uma possibilidade de serem trabalhadas com essas alíquotas, desde que elas não ultrapassem o valor máximo especificado no decreto. Nas operações de crédito, o decreto cita que a alíquota não poderá ser acima de 1,5%, nos termos do artigo 6º do decreto. No caso das operações de câmbio, não poderá ser superior a 25%, nos termos do artigo 15 do decreto. No caso das operações de seguro, será de no máximo 25%, nos termos do artigo 22 do decreto. Já no caso das operações de títulos e valores mobiliários, será de 1,5% ao dia, nos termos do artigo 29. E por fim, no caso das operações que realizem com ouro, quando ativo financeiro, será de 1% nos termos do artigo 38 e 39 do decreto. Então, em relação ao ouro, só uma nuance aqui, que o IOF é o único imposto que incide sobre essa operação. Então, em relação ao ouro, é isso que acontece. Naqueles exemplos que eu dei para vocês, do Érico, o valor que ele vai ter que pagar, então,
de IOF em relação às operações que ele praticou, no caso da operação de crédito, o empréstimo que ele fez, ele vai pagar no máximo 1,5% do valor que ele tomou emprestado. No caso das operações de câmbio, poderá ser de até 25% do valor que ele fez então a troca do real brasileiro para o dólar americano. Na operação de seguro que ele realizou, comprou lá aquele seguro de viagem para poder viajar, poderá ser de até 25% da base de cálculo. Em relação aos títulos e valores mobiliários, quando ele voltou de viagem, ele percebeu que tinha ainda alguns valores que sobraram daquele empréstimo e ele decidiu aplicar, investir em ações. Então, ele pagará no máximo 1,5% ao dia por essas ações adquiridas, que levaram em conta a sua base de cálculo. Em relação ao IOF, essas aqui então são as principais características e para finalizar agora a gente tem as características gerais. Então o IOF, ele é um imposto extrafiscal, uma vez que a finalidade dele também é modificar o mercado, o comportamento das pessoas, incentivando ou desincentivando elas a fazer algumas coisas. Ele também é um tributo direto, uma vez que não comporta o repasse do encargo financeiro a outro indivíduo que não praticou o fato gerador. É uma exceção às duas anterioridades nos termos do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição. Então, se eventualmente houver alguma alteração no IOF, essa alteração já poderá ser exigida de imediato, uma vez que esse imposto não observa nenhuma das duas anterioridades e qualquer modificação que seja feita nele poderá ser exigida imediatamente. Além disso, ele é uma exceção também ao princípio da legalidade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. Então, além de não precisar observar a anterioridade e poder já ser cobrado imediatamente, caso seja alterado, essas alterações poderão ser feitas por mero decreto do Poder Executivo. E a finalidade disso aqui é justamente como a gente viu em outros impostos, que é ter uma maleabilidade para que, caso ele precise ser alterado emergencialmente, não seja solicitado, por exemplo, uma alteração ao legislativo para que seja votado e somente depois decidido se essa alteração vai ser de fato aplicada ou não. No caso, a gente pode, por meio do executivo, fazer alterações em relação a esse imposto e qualquer alteração realizada nele não precisa observar nenhum lapso temporal para ser exigida. Por fim, o IOF é um tributo que se utiliza do lançamento por homologação, ou seja, é o próprio contribuinte, ou então naquelas operações que a gente viu, é a seguradora, é a empresa de câmbio, ou então é a própria instituição financeira que concede o crédito, que verifica quem que é o sujeito passivo, qual que é a matéria tributável, qual que é o montante devido, verifica se há ou não aplicação de penalidades, realiza o pagamento, envia essas informações ao fisco e o fisco apenas faz a homologação dessa situação. Então, em relação ao IOF, esse é um imposto aqui que tem daí também uma recorrência um pouco maior em questões de prova da OAB, não tanto igual o imposto de renda, mas é um imposto também que você precisa saber e que eventualmente o teu banco pode cobrar aí no momento da realização da sua prova. O sexto imposto, então, que a gente vai tratar de competência da União é o ITR, o Imposto Territorial Rural, nos termos do artigo 153, inciso 6º da Constituição, bem como nos termos do artigo 29 a 31 do Código Tributário Nacional. O ITR ele possui também algumas legislações específicas, como, por exemplo, a Lei 9393, de 1996, o Decreto-Lei 4382, de 2002, bem como o Decreto-Lei 57 de 2016, que disciplinam, então, algumas características desse imposto, especificando alguns elementos essenciais. Em relação ao seu critério material, o ITR é um imposto que incide sobre a propriedade territorial rural. O que isso significa? Significa que indivíduos que possuam uma propriedade rural, eles deverão, então, efetuar o pagamento desse tributo. Nos termos da Constituição, bem como do Código Tributário Nacional, a gente precisa entender, primeiramente, o que é, então, de fato, a propriedade rural. Nos termos da Constituição, a gente precisa definir o que é o
proprietário. E a definição disso está lá no artigo 1228 do Código Civil, que especifica que considera-se como proprietário o indivíduo que possua todos os poderes inerentes à propriedade, que é aquele mnemônico que tenho certeza que talvez você viu nas suas aulas de direito civil, que é o grude. Então, o indivíduo que ele gozar, reivindicar, usar e dispor da propriedade, esse indivíduo, então, ele será considerado como o proprietário. Em relação ao ITR, é o proprietário do imóvel rural que tem, então, a responsabilidade pelo pagamento desse tributo. Então, a hipótese de incidência que enseja a cobrança desse imposto é o indivíduo ser proprietário de um imóvel rural. Renan, muito bem, então proprietário você já falou o que é. Mas e imóvel rural? Quem é que define o que é o imóvel rural? Isso aí, pessoal, a Constituição e o CTN determinam que caberá à própria legislação municipal definir qual que será a sua zona urbana, bem como a sua zona rural. Então a gente vai ver mais para frente um outro imposto que é o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, que incide então nos imóveis que estejam localizados dentro da área urbana de um município, e a gente vai ter o ITR então, que é como se fosse um IPTU, mas que incide sobre os imóveis que se localizem nas áreas rurais. Então, imóveis na área urbana, cobra-se o IPTU. Imóveis em áreas rurais, cobra-se o ITR. E é a legislação de cada município, nos termos do artigo 32 do CTN, quem vai definir qual área é rural, qual área é urbana. O parágrafo único do artigo 32 do Código Tributário Nacional especifica alguns melhoramentos para a gente definir se uma área vai ser considerada como rural ou vai ser considerada como urbano. Então, nos termos do CTN, se uma determinada localidade ela tiver pelo menos dois desses 5 melhoramentos, ela já poderá ser considerada urbana. E dessa forma, ela terá cobrado o IPTU e não o ITR. Então, se uma determinada localidade não tiver ao menos 2 desses 5 melhoramentos, ela será considerada, então, rural. Mas quais melhoramentos, então, são esses que especificados no parágrafo único do artigo 32? Então, para uma área ser considerada urbana, ela tem que ter pelo menos 2 dos 5. Quais sejam esses melhoramentos? Meio-fio ou calçamento com canalização de águas, deverá conter também abastecimento de água ou sistema de esgoto sanitário ou rede de iluminação pública com ou sem posteamento, bem como escola primária ou posto de saúde, no máximo a 3 quilômetros de distância. Então, se uma determinada localidade não tiver pelo menos 2, se ela não tiver pelo menos 2 desses 5 melhoramentos, ela será considerada como uma área rural. E neste caso, essa propriedade, ela pagará o ITR e não o IPTU. Existem algumas exceções em relação ao IPTU, que a gente vai ver só lá na frente, mas em relação ao ITR, existe também uma exceção nessa situação, que é, mesmo se uma determinada localidade que foi escolhida pelo município como área urbana, mesmo que essa localidade tenha todos os melhoramentos, todos, os 5, mesmo assim, essa localidade poderá pagar o ITR e não o IPTU se a atividade econômica desenvolvida por essa propriedade forem as atividades de exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 1966. Então percebam um caso aqui, que mesmo uma propriedade estando às vezes num local urbano, ele ainda assim poderá pagar o ITR se a atividade essencial dessa propriedade for o desenvolvimento de atividades pecuárias, agrícolas, agroindustriais, mas de uma forma geral você precisa entender que se essa propriedade então desenvolva qualquer uma dessas atividades, ela poderá pagar o ITR e não o IPTU, mesmo se ela se encontrar em uma zona urbana. Então cuidado com essa situação aí, porque mesmo o município definindo qual área será urbana, qual área será rural, ainda assim, mesmo que ele defina uma determinada área como urbana e se encontre uma propriedade nessa área urbana, se essa propriedade desenvolver então
alguma dessas atividades e explorarem alguma dessas culturas, ela poderá também pagar o ITR, ainda que ela se encontre em área urbana. Muito bem, em relação ao critério temporal, ou seja, quando é então que há a ocorrência do fato gerador, que enseja a cobrança do imposto territorial rural, a legislação entende que esse imposto incide sempre no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, como eu disse a vocês, quando a gente falou de imposto de renda, existem alguns impostos que se protraem no tempo, e também é o caso do ITR. Então, o indivíduo que possui uma propriedade rural aí, ele não é dono dessa propriedade o ano todo? Pois é, mas é escolhido apenas um dia para a legislação, para que naquele único dia, o indivíduo que esteja naquela situação, se ele praticar o fato gerador, ele será obrigado então a pagar esse tributo. E a legislação escolheu o dia 1º de janeiro, nos termos do artigo 2º do Decreto 4382 de 2002. Então, o indivíduo que no dia 1º de janeiro ele seja o proprietário de um imóvel rural, ele praticará o fato gerador, que ensejará então a cobrança do ITR. Em relação ao seu aspecto espacial, qual que é o local então que tem competência para cobrar esse tributo, a gente precisa entender que o ITR também é um imposto da União e por isso ele será cobrado em todo o território nacional, desde que, é claro, se trate de uma propriedade rural. Já no que tange ao seu critério pessoal, ou seja, quais são as partes que configuram então essa relação jurídica tributária, como sujeito ativo, por regra, a gente tem a União. Então, na regra geral, por se tratar de um imposto federal, quem tem competência para cobrar é a União. No entanto, eu vou te chamar a atenção aqui, e você sabe que sempre quando eu faço isso é porque é algo importante, a União ela poderá delegar aos municípios a sua capacidade tributária ativa, que nada mais é do que a transferência do poder administrativo de fiscalizar e arrecadar o ITR. E ela poderá fazer isso aos municípios, nos termos do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição. Então eu vou fazer aqui duas diferenciações com vocês. Uma coisa é o poder que o ente tem de legislar sobre aquele tributo. Então o ITR ele é um imposto de competência da União, somente a União pode legislar sobre esse tributo, maravilha. Mas uma coisa é o ente federado poder legislar, outra coisa é ele poder exercer a sua capacidade tributária ativa, que é então esse poder de fiscalizar e cobrar. Conforme a gente viu, quando nós falamos a respeito de competência, a competência ela é indelegável. Então ele não pode transferir isso aqui a outra pessoa, mas a capacidade tributária ativa, que é a possibilidade então de cobrar e arrecadar o tributo, o ente ele pode delegar isso. Então a própria Constituição estabelece que poderão ser firmados então convênios entre a União e os municípios que optarem por realizar a cobrança do ITR. Então, quando a União faz isso, ela apenas está delegando a sua capacidade tributária ativa e a capacidade de legislar sobre o ITR continua sendo da União, uma vez que a competência, neste caso, de legislar sobre o tributo, ela é indelegável. Muito bem, pessoal. Essa situação é aquilo que em direito tributário nós chamamos de parafiscalidade. Então, quando o indivíduo ele transfere a outro a sua capacidade tributária ativa, ele está justamente fazendo uma delegação de parte dos seus poderes. Nos termos do artigo 158, inciso 2º da Constituição, os municípios que optarem, então, por receber essa delegação por meio de convênio, eles ficarão com 100% das receitas arrecadadas com o ITR. Caso contrário, caso o município ele não queira fazer isso, não queira assumir, então, a responsabilidade de cobrar e fiscalizar este imposto, ele ficará apenas com 50%, então, das receitas obtidas pela União com este imposto. Então, percebam que para os municípios é muito vantajoso fiscalizar e arrecadar o ITR, porque caso eles façam isso, pela própria Constituição, eles ficarão com a integralidade dos valores arrecadados com esse imposto. Em relação ao sujeito passivo, quem que é, então, que tem competência para assumir o pagamento desse imposto,
O Código Tributário Nacional especifica que poderá ser o proprietário do imóvel, bem como o titular do domínio útil, como por exemplo, o indivíduo que ele tem um usufruto de uma propriedade, ou ainda o possuidor, desde que, é claro, no caso do titular e do possuidor, eles possuam o animus domini, que é o ânimos de se tornar o dono da coisa. Em relação ao adquirente, aquela pessoa que está comprando muitas vezes uma propriedade rural, ele poderá também ser responsável pelo pagamento desse imposto se ele não tomar os devidos cuidados e no momento da aquisição ele não verificar que existiam pendências anteriores nessa propriedade. Então ele poderá também ser responsabilizado pelo pagamento do ITR caso ele adquira algum imóvel que possua dívidas tributárias, nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional, que trata então em relação a essa responsabilidade. Em relação ao aspecto quantitativo, quanto é que o sujeito passivo vai pagar então de imposto, a gente vai analisar a base de cálculo e a alíquota do ITR. Em relação à base de cálculo, é um imposto bem tranquilo. Será então o valor fundiário, ou melhor, o valor da terra nua. E o que é isso? Nos termos do artigo 10º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 9393, não incide como base de cálculo do Imposto Territorial Rural as benfeitorias que se encontram na propriedade. Então, se eventualmente uma propriedade rural ela tiver lá um piquete de gado, uma casa onde é a sede do sítio, da fazenda, se ela tiver um monte de construções em cima dessa propriedade rural, isso para apuração da base de cálculo é irrelevante, uma vez que para apuração da base de cálculo do ITR, a gente só vai levar em conta o valor da terra nua, o valor da propriedade, e não as benfeitorias que se encontram nela. É isso aqui que o ITR também, pessoal, se diferencia do IPTU, porque o IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Então, no IPTU, a gente tem como base de cálculo tanto o valor do terreno quanto o valor da construção para se aferir quanto que o sujeito passivo tem que pagar. No ITR, não. A gente não leva em consideração as construções e benfeitorias que tenham, porventura, essa propriedade rural, e a gente analisa somente o preço da terra nua para se chegar, então, à base de cálculo do ITR. Em relação à sua alíquota, ela poderá ser progressiva, visando, assim, desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, a União se utiliza dessa progressividade aqui justamente para evitar que indivíduos que tenham muitas vezes uma propriedade rural, muitas vezes grande, não utilizem essa propriedade rural para produção agrícola. Então a União, pessoal, ela concede alíquotas muito baixas em relação ao ITR, justamente para incentivar as pessoas a produzirem, porque na regra geral, uma propriedade rural, ela visa produzir alimentos, seja por meio da produção pecuária, da produção agroindustrial, da produção de outras plantações. Então a finalidade das propriedades rurais são justamente essa, produzir alimento para a população. Então há um incentivo aqui da União para a manutenção dessas propriedades, desde que, é claro, elas sejam produtivas. Então no caso das propriedades improdutivas, a União poderá utilizar dessa progressividade, visando justamente uma alíquota maior para propriedades que não observem, então, a sua função social. Então, as alíquotas elas vão variar muito, e as alíquotas elas estão descritas lá no artigo 11 do Decreto 9393 de 96, na sua lista, que vai variar conforme o tamanho da propriedade e a utilização dela. Então, ela inicia, por exemplo, a alíquota em 0,03, conforme a base de cálculo, então será 0,03 do valor da propriedade, desde que, é claro, sejam imóveis inferiores a 50 hectares e que ao menos 80% da área de produção dessa propriedade esteja sendo utilizada. E aí há uma série de descrições na lei informando, mas a alíquota ela poderá chegar até 20% da base de cálculo se o imóvel for superior a 5.000 hectares e ele não tiver no mínimo 30% da sua propriedade sendo utilizada para a produção, então pecuária, agrícola ou qualquer coisa que seja. Então ele precisa justamente observar essa função social da propriedade rural, que é a produção de alimentos, para fazer então justamente com que a alíquota do ITR seja mais
baixa. Então ela vai variar conforme o tamanho da propriedade e a utilização desse imóvel, a quantidade, a porcentagem de imóvel que está sendo de fato utilizada para a produção então destes alimentos ou então dessas culturas. Em relação às características gerais, para a gente finalizar aqui, o ITR é um imposto fiscal, a finalidade dele é meramente arrecadatória, mas será extrafiscal quando a gente tiver aplicado então a progressividade, visando assim desincentivar a manutenção de terras improdutivas. É um tributo direto, uma vez que não comporta o repasse do encargo financeiro a outro sujeito, respeita as duas anterioridades, tanto a anual quanto a nonagesimal, nos termos do artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição, bem como se utiliza do lançamento por homologação, nos termos do artigo 10 da Lei 9393 de 96. E por fim, o ITR possui uma imunidade específica nos termos do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, no caso das propriedades rurais que sejam pequenas, então as pequenas glebas rurais, desde que, é claro, essa pequena gleba rural seja explorada, então, pelo seu proprietário e seja o único imóvel, então, dessa família. Então, nesses casos, a pequena gleba rural que seja explorada, então, pelo seu titular e que seja o único imóvel dele, poderá ter imunidade em relação ao ITR. Então, está aqui mais um imposto de competência da União que, eventualmente, poderá cair aí na sua prova. Por fim, os últimos 3 impostos, então, que nós vamos tratar, que são de competência da União, que a Constituição, então, relegou à União para, então, instituí-los. O primeiro deles é o Imposto sobre Grandes Fortunas, nos termos do artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal. O Imposto sobre Grandes Fortunas, também chamado de IGF, é um imposto que ainda não foi instituído pela União. Mas, como a gente sabe que a competência que um ente federado tem, ela é facultativa, ele poderá exercê-lo quando ele quiser, a União, então, ela poderá criar esse imposto a qualquer tempo e passar, então, a exigi-lo. Desde que, é claro, ela faça essa previsão por meio de lei complementar, uma vez que esse cara aqui, o Imposto sobre Grandes Fortunas, ele é um daqueles 4 tributos que a gente viu que exige, então, para sua criação, aumento ou modificação, lei complementar. É aquela palavrinha que eu falei com vocês outras vezes, a palavrinha SEGE, que determina, então, quais são os tributos que exigem para sua instituição, aumento ou modificação, lei complementar, qual seja as contribuições residuais, bem como o empréstimo compulsório, o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, mas aqui trazido apenas como grandes fortunas, bem como os impostos residuais. Esses 4 caras aqui, então, exigem para sua instituição, aumento ou modificação, lei complementar. Muito bem. Caso a União, então, resolva criar esse tributo, ela poderá fazê-lo a qualquer tempo. E se eventualmente, então, ela instituí-lo, ele deverá observar as 2 anterioridades, tanto a nonagesimal quanto a anterioridade anual, uma vez que ele não é uma exceção à anterioridade nonagesimal, nem tampouco à anterioridade anual, e deverá observar, portanto, o artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição. O segundo imposto que a gente vai tratar aqui hoje, que a União também tem competência para instituir, são os impostos residuais, nos termos do artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. Quando a gente fala de residual, pessoal, tanto nos impostos quanto nas contribuições especiais, significa que a União ela poderá criar novos impostos, bem como novas contribuições sociais. E é somente ela que tem competência para fazer isso aqui. Então a União tem competência, inclusive, para criar impostos residuais. Então lembra sempre de residuais, resíduo, tudo aquilo então que a União ainda não fez, não criou, mas ela tem competência para fazer, para criar então novos impostos, desde que, é claro, ela institua este novo imposto por lei complementar, uma vez que ele também exige para sua instituição aumento ou modificação lei complementar, e ele está aqui na palavrinha. Então, os impostos residuais também exigem lei complementar,
uma medida provisória não pode instituir, portanto, um imposto residual, bem como deverá ser um imposto não cumulativo. Então, a gente não pode ter aí um imposto cumulativo. Então, ele deve ser observado também a não cumulatividade, assim como acontece com outros impostos, como, por exemplo, o IPI e o ICMS. Além disso, ele não pode ter o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo de tributos que já existam. Então, a União não pode, por exemplo, criar um imposto sobre a prestação de serviços de competência da União. Por que ela não pode fazer isso? Porque já existe o imposto sobre os serviços de competência dos municípios. Então, ela não pode criar um novo tributo, aparentemente com o nome de imposto residual, mas que tem como fato gerador algo que já está disciplinado na Constituição. Então, nesse caso aí, ela não poderia criar esse imposto sobre o serviço de sua competência, uma vez que já existe esse imposto que é de competência municipal. Então, aqui, ela só pode criar um fato gerador novo, situações novas que não existam e que já não tenham um fato gerador e uma alíquota aplicada. Por fim, para a gente finalizar, o último cara aqui que a gente vai ver em relação aos impostos que a União tem competência para instituir é o Imposto Extraordinário de Guerra, nos termos do artigo 154, inciso 2º da Constituição, bem como nos termos do artigo 76 do Código Tributário Nacional. O Imposto Extraordinário de Guerra, ele não é um daqueles caras que exigem, então, para sua criação, lei complementar, então ele poderá ser instituído por mera lei ordinária. E a União, então, ela tem competência para criar esse imposto aqui em caso de guerra ou em eminência de guerra. Então, se eventualmente algum outro país declarar guerra contra o Brasil, a União ela pode criar esse imposto aqui, então, visando justamente captar recursos para poder, então, bancar os custos bélicos aí com esta guerra. Então, ela tem competência para criar esse imposto aqui também. Diferentemente do que ocorre ali com os impostos residuais, aqui no Imposto Extraordinário de Guerra, a gente vai poder ter as mesmas bases econômicas dos demais impostos. Então, para a gente criar um imposto residual, a União ela não pode observar o mesmo fato gerador e nem a mesma alíquota de impostos que já existam. Muito bem. Mas em relação ao Imposto Extraordinário de Guerra, ela pode copiar um imposto mesmo que não seja de sua competência. Então, ela pode, por exemplo, criar um imposto sobre a propriedade de veículos automotores de competência da União. Renan, mas o IPVA não é de competência dos estados? Pois é, mas aqui, pessoal, se trata de uma situação muito peculiar, em que ela pode, inclusive, usar o mesmo fato gerador que enseja outro tributo de outro ente federado que não é de sua competência para cobrar, então, um imposto novo da União que tenha o mesmo fato gerador. Então, nesse exemplo aqui, se ela criar um IPVA de competência da União, o sujeito passivo ele vai ter que pagar o IPVA ao Estado e à União, uma vez que, no caso do Imposto Extraordinário de Guerra, ela poderá criar esse imposto e tendo como mesmo fato gerador situações que já existam. Por que eu estou te chamando a atenção em relação a isso? Porque no Imposto Extraordinário de Guerra, o fato gerador que enseja a cobrança desse tributo não é a guerra. Não é a guerra. Então, a União ela não utiliza como fato gerador a guerra ou a sua eminência. Ela pode utilizar fatos geradores que já existam. Então, nesse sentido, a guerra que está acontecendo ou a sua eminência não é o fato gerador que enseja a cobrança desse tributo. O que enseja a cobrança desse tributo é qualquer situação. Então, ela pode copiar fatos geradores aí que já existam, alíquotas, e fazer, então, a cobrança desse tributo também. Em relação à sua exigência, caso a União institua esse tributo, ele terá exigência imediata, em razão justamente da sua emergencialidade. Então, a gente tem, com o Imposto Extraordinário de Guerra, dois casos aceitos na legislação, que é a bitributação e o bis in idem. A bitributação é quando a gente tem dois entes federados cobrando o mesmo sujeito passivo pelo mesmo fato gerador. Então, naquele exemplo que eu dei do IPVA, caso a União criasse também um IPVA de sua competência, a gente teria um caso de bitributação, uma vez que a União e o Estado estariam cobrando o mesmo indivíduo pelo mesmo fato gerador, que seria a propriedade de veículos automotores. Já o bis in idem
ele é também uma possibilidade, mas aqui a gente tem o mesmo ente federado cobrando o mesmo sujeito passivo pelo mesmo fato gerador. Pela doutrina, o bis in idem seria algo completamente ilícito, não poderia ser aplicado, salvo as exceções trazidas pela própria legislação, como por exemplo no caso do imposto de renda à pessoa jurídica. Então a União tem competência para cobrar as empresas que aufiram renda ou tributos de qualquer natureza. Muito bem. Mas a Constituição determinou que a União também tem competência para cobrar das empresas a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Muito bem, isso aí é uma contribuição especial que a União tem competência. E o fato gerador da CSLL, tanto como o fato gerador da pessoa jurídica, é a pessoa jurídica oferir renda. Então a gente tem o mesmo fato gerador cobrado pelo mesmo ente federado. Então está aí um caso de bis in idem, mas que é aceito pela legislação. Então, com o imposto extraordinário de guerra, seja bis in idem, seja bitributação, dois entes cobrando o mesmo sujeito passivo, ou o mesmo ente cobrando o mesmo sujeito passivo por dois impostos diferentes pelo mesmo fato gerador. No caso do imposto extraordinário de guerra, isso é plenamente válido por conta, então, da emergencialidade desse imposto. Não há, então, limitações à sua incidência, ela poderá incidir sobre qualquer situação. A única ressalva que se faz é que, caso a gente tenha cessado essa guerra, a gente também deverá ter cessado o imposto, a cobrança desse imposto, no prazo máximo de 5 anos, contados da data da celebração da paz. Então, caso, eventualmente, essa guerra externa ou a sua eminência seja finalizada, seja extinta, a gente não vai ter a extinção imediata desse imposto. A União poderá continuar cobrando ele, desde que, é claro, ela não continue cobrando esse imposto por mais de 5 anos após, então, a celebração de paz. Então, houve a celebração de paz, ela pode continuar cobrando esse imposto, desde que não exceda o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 76 do CTN. Para a gente encerrar, então, esse bloco nosso de impostos, que a gente viu bastante coisa, eu só vou fazer uma diferenciaçãozinha com vocês em relação ao empréstimo compulsório de guerra, bem como em relação ao imposto extraordinário de guerra, que é esse cara aqui que a gente está vendo. Em relação ao empréstimo compulsório de guerra, lembrando, o empréstimo compulsório é um tributo que a União, somente ela, tem competência exclusiva para criar, e o empréstimo compulsório de guerra está previsto lá no artigo 148, inciso 1º da Constituição, enquanto o imposto extraordinário de guerra, como a gente viu, ele está lá no artigo 154, inciso 2º da Constituição. No caso do empréstimo compulsório de guerra, a sua cobrança também será ilimitada, não havendo um prazo, então, para o seu fim, diferentemente daquilo que ocorre com o imposto extraordinário de guerra, que, como a gente viu, deverá ser cessada a sua cobrança até o prazo máximo de 5 anos após a celebração da paz. Ainda em relação ao empréstimo compulsório de guerra, como se trata de um empréstimo, este valor arrecadado dos contribuintes por meio deste tributo deverá ser devolvido. Nos termos do próprio Código Tributário Nacional, a lei então que instituiu ele deverá estabelecer qual será o prazo, bem como a forma de devolução ao sujeito passivo. Então, o próprio nome já entrega o imposto. É um empréstimo que a União pegou recursos justamente para custear seus gastos com, eventualmente, essa guerra ou a sua eminência. E ele deverá ser devolvido. Diferentemente do imposto extraordinário de guerra, que é um imposto, ou seja, ele possui caráter não vinculativo. Então, a União não precisa devolver ao sujeito passivo os valores arrecadados com esse tributo. Ainda, em relação ao empréstimo compulsório de guerra, ele deverá ser aplicado obrigatoriamente na guerra. Então, as receitas obtidas com esse tributo devem ser aplicados na finalidade específica pelo qual eles foram criados, diferentemente do imposto extraordinário de guerra, que, por se tratar de um imposto, possui uma natureza não vinculativa e pouco importa para onde então serão destinados esses recursos, caso seja instituído então, obrigatoriamente não precisa ser observado então a destinação desses valores que serão arrecadados, sendo os dois, portanto, de competência da União. Então, com isso, pessoal, a gente encerra todos os impostos que a gente viu em relação
a União, quais são os impostos que ela tem competência para instituir. Eu sei que é bastante coisa, são muitas regras, muitas exceções. Alguns possuem uma recorrência maior do que outros, mas de toda forma, eu não posso te falar para você estudar apenas esse ou apenas aquele. A gente tem que estudar todos, porque não tem como a gente adivinhar o que o teu banca vai exigir de você no momento da realização da sua prova. Por isso que a gente tem que estar aí municiado, preparado para ir para o combate e vencer mais essa batalha. Continua aqui comigo. Vamos agora para analisar os impostos estaduais, bem como os impostos municipais.